Em 1982, diante de uma multidão espremida na praça, um senhor magro, de voz serena e óculos finos, enfrenta sozinho a máquina de um regime autoritário. Do outro lado, carros de som caríssimos, cabos eleitorais pagos, promessas gritadas aos berros. Ele não grita. Mas, a cada frase, a multidão se aproxima mais do palanque, como se estivesse descobrindo algo que o Brasil havia esquecido. Pouca gente ali imagina que aquele homem começou a vida com medo de levantar a mão na sala de aula. Que para chegar até ali, ele teve que correr contra o relógio da ditadura, enfrentar rivais mais ricos, mais agressivos e, muitas vezes, mais populares do que ele. Esse homem é André Franco Montoro. E a história dele começa muito longe dos palanques e das faixas de campanha. São Paulo, 16 de novembro de 1916. A cidade ainda cheira a carvão, bonde e café. Nasce André, em uma família de classe média católica, numa casa apertada, mas orgulhosa de cada livro na estante. Enquanto a cidade cresce num ritmo frenético, entre fábricas barulhentas e imigrantes tentando aprender português na marra, aquele bebê franzino é embalado com histórias de santos, de justiça e de um Brasil que ainda estava sendo inventado. Dentro de casa, disciplina e estudo. Do lado de fora, um país rachado entre fazendeiros poderosos e trabalhadores sem nenhum direito. Na infância, André vê contrastes que ficam grudados na memória como fotografias. Homens saindo das fábricas cambaleando de cansaço. Crianças da mesma idade que ele descalças, vendendo jornais na chuva. E, não muito longe dali, senhoras descendo de carruagens com luvas brancas. Quando São Paulo treme com revoltas e tiros distantes, os adultos cochicham sobre política, sobre revolução, constituição, poder. O menino não entende tudo, mas percebe uma coisa. Decisões tomadas por poucos mudam a vida de muita gente. E quase sempre, quem menos fala é quem mais sofre. Na escola, André é o aluno aplicado que prefere o fundo da sala. Não é o mais alto, nem o mais falante. Detesta a briga. Mas toda vez que um colega pobre é humilhado, ou que um professor faz piada de quem não consegue acompanhar a matéria, algo corrói por dentro. Ele não reage, ainda. Guarda aquela revolta silenciosa, transformando-a em anotações cuidadosas, em perguntas que ficam martelando na cabeça quando a casa já está em silêncio. A fé católica que aprende com a família não é apenas ritual. Vem carregada de uma ideia perigosa para a época, a de que todos têm a mesma dignidade. À medida que cresce, São Paulo explode em crescimento. Fábricas se multiplicam, bairros operários brotam, bondes se espremem entre carroças e automóveis. O jovem André atravessa essa cidade em transformação com livros debaixo do braço, fascinado por uma palavra que ele vê cada vez mais nos jornais. Direito. Direito dos trabalhadores, direito dos patrões, direito dos donos de terra, direito dos soldados. Direito de quem? Direito para quê? Ele percebe que o mundo é uma disputa permanente de versões, e que quem domina as palavras e as leis, domina o rumo da história. Não é por acaso que, ao chegar a hora de escolher um curso, ele mira a instituição mais simbólica da elite intelectual paulista. A Cintuzaí, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Aquele prédio antigo, encravado no centro da cidade, é quase um templo secular. Pelos corredores, já passaram figuras que decidiram rumos de guerra, de paz, de golpes e de constituições. Quando André cruza o pátio pela primeira vez, sente uma mistura de deslumbramento e medo. Ali dentro, os grandes oradores são tratados como heróis, os tímidos como figurantes. Logo nas primeiras aulas, ele descobre que o mundo do direito é um campo de batalha em miniatura. De um lado, alunos que sonham com cargos em grandes escritórios, negócios com fazendeiros, influência em bancos. Do outro, uma minoria barulhenta, que fala de justiça social, de operários, de miséria, de um Brasil atrasado que precisa ser sacudido. André não se encaixa completamente em nenhum dos dois lados. Continua discreto, mas começa a prestar atenção nas discussões estudantis, nos panfletos contra abusos da polícia, nos debates acalorados sobre Getúlio Vargas, comunismo, fascismo, igreja. É aí que surge o primeiro grande rival. Não um inimigo declarado, mas a personificação de tudo o que ele não é. Um colega de turma, brilhante, seguro, dono de uma voz grave que domina o salão nobre em segundos. Esse rapaz defende com paixão uma visão dura de ordem. Trabalhadores disciplinados, Estado forte, oposição vigiada, progresso a qualquer custo. Ele tem o apoio dos mais ricos,
dos professores mais conservadores, do centro acadêmico tradicional. Cada vez que ele fala, os aplausos ecoam. Quando André arrisca uma intervenção tímida, defendendo que a lei deve proteger o fraco, não apenas o forte, um silêncio constrangedor paira por alguns segundos, até que alguém muda de assunto. Essa desigualdade de vozes o fere mais do que ele admite. Na saída das aulas, caminhando pela rua direita, ele vê operários abarrotados em ônibus, mulheres carregando sacolas gigantes, meninos engraxando sapatos de homens de terno. Lembra das palavras do colega: a massa precisa de comando, não de direitos demais. Cada cena de injustiça parece um argumento vivo contra aquele discurso. Mas como enfrentá-lo? Como disputar a narrativa com alguém tão seguro, tão treinado, tão aplaudido? É nesse ambiente que André encontra um refúgio inesperado. A Juventude Universitária Católica, a JUC. Nas salas emprestadas, mal iluminadas, o clima é outro. Jovens que rezam, mas também leem encíclicas sociais, discutem pobreza, exploram as ideias de uma democracia cristã que recuse tanto a brutalidade fascista quanto a rigidez comunista. Ali, ele descobre autores que falam de dignidade da pessoa humana, de solidariedade, de bem comum. A fé que aprendeu em casa ganha densidade política. Não é só questão de ir à missa, é questão de transformar estruturas. As reuniões da JUC têm algo de clandestino, não por serem ilegais, mas por afrontarem o senso comum. Enquanto muitos colegas repetem que política é coisa suja, aqueles jovens ousam perguntar: e se justamente por ser suja é que os honestos precisam entrar? Em uma dessas noites, ao terminar um debate sobre a situação dos trabalhadores têxteis, alguém solta uma frase que parece atravessar André como um raio. Se nós, com estudo e consciência, não nos metermos nisso agora, quando tudo se fechar, será tarde demais. Pela primeira vez, ele sente a política não como algo distante, mas como um prazo. Um relógio invisível começa a contar dentro da cabeça. O tempo realmente está contra eles. Em 1937, o Brasil mergulha no Estado Novo. Getúlio Vargas fecha o Congresso, persegue opositores, concentra poderes. A palavra ditadura ainda é evitada em público, mas é sussurrada com medo nos corredores da Faculdade de Direito. Professores desaparecem do quadro, jornais são censurados, reuniões são vigiadas. O colega rival, aquele orador brilhante, parece à vontade com o novo clima. Fala em necessidade de ordem, em defesa da pátria contra o caos. Para ele, o fechamento do sistema é uma medida temporária, um mal necessário. André sente exatamente o contrário. As oportunidades de participação encolhem. Qualquer passo errado pode custar a carreira, a liberdade, a família. Mesmo assim, ele não recua. Forma pequenos grupos de estudo. Participa de iniciativas inspiradas pela doutrina social da Igreja. Ajuda a articular ações discretas em defesa de perseguidos. Nesse momento, nasce um traço que o acompanhará para sempre. A recusa ao confronto estridente, mas também a recusa à omissão confortável. Ele não será o incendiário. Será aquele que, silenciosamente, constrói saídas. Concluído o curso de Direito, André entra no mundo profissional com o pé em dois barcos. De um lado, o inevitável: a advocacia, a carreira acadêmica, a vida segura de professor e consultor. Ele se torna docente, volta às mesmas salas onde poucos anos antes fora aluno. Agora, com a responsabilidade de formar novas gerações. De outro lado, a inquietação política, alimentada por cada caso de trabalhador sem proteção, por cada lei que ignora o pobre, em plenárias universitárias mais cautelosas, ou em encontros discretos com padres e leigos engajados, ele ajuda a amadurecer a ideia de algo novo. Um partido que fosse democrático sem ser comunista, cristão sem ser conservador, social sem ser estatizante. O fim da Segunda Guerra Mundial e a queda dos regimes fascistas abrem uma fresta na política brasileira. Em 1945, com a redemocratização, partidos são reorganizados, velhos caciques tentam recuperar espaços, militares observam com desconfiança. É nesse cenário tenso, ainda impregnado de medo, que André dá um passo decisivo. Participa da fundação do Partido Democrata Cristão, o PDC, em São Paulo. Num quarto simples, com mesa de madeira e pilhas de papel, ele e alguns poucos companheiros redigem manifestos, programas, declarações de princípios. Entre uma xícara de café frio e outra, cada palavra é discutida como se pudesse deflagrar uma crise. O texto que ele ajuda a formular é uma afronta aos extremos. Defende eleições livres, pluralismo,
justiça social, liberdade religiosa, direitos trabalhistas, reforma gradual. Tudo o que incomoda, tanto os nostálgicos da ditadura quanto os radicais que sonham com ruptura total. O partido nasce pequeno, com pouco dinheiro, sem donos de jornais, sem máquinas regionais. Seus comícios no início cabem numa sala paroquial. Em termos de poder, é quase nada. Em termos de ideia, é uma bomba de efeito retardado. Logo surge uma nova arena de disputa: a própria política institucional. Não basta assinar manifestos, é preciso disputar votos. Mas, ao se lançar como candidato, André descobre que o jogo é ainda mais desigual do que havia imaginado nos tempos de faculdade. Seus adversários nos primeiros embates eleitorais, muitos deles donos de sobrenomes antigos, ligados a fazendas, bancos, empreiteiras, chegam de carro oficial, cercados de assessores, têm jingles, cartazes, favores a oferecer. Ele tem um punhado de panfletos impressos às pressas, uma rede de voluntários entusiasmados e um discurso de ética que, à primeira vista, parece fraco diante das promessas de emprego fácil e obras grandiosas. O velho rival da juventude ganha agora um novo rosto, mais perigoso. O político profissional, moldado na lógica do toma lá, dá cá. Especialista em transformar necessidade em voto. Em debates improvisados em salões comunitários, a diferença de estilos é gritante. O competidor aponta o dedo, faz piadas, acusa, promete. André respira fundo, fala baixo, explica leis, insiste em princípios. Em alguns encontros, parece ser atropelado pelo espetáculo do outro. Em outros, porém, a serenidade vira arma. Quando alguém na plateia pergunta: "E meu filho, que está desempregado? O senhor vai arrumar emprego para ele?" O rival responde com promessas vagas. André, sem fugir, diz que não pode prometer um emprego específico, mas que vai lutar para criar condições para que todos tenham oportunidades. Em um país acostumado a soluções mágicas, é um risco enorme, mas alguns olhos na plateia brilham de um jeito diferente. Outro inimigo se apresenta: o tempo. As campanhas são curtas, o dinheiro é pouco, o número de municípios a visitar é imenso. Ele passa noites inteiras em estradas de terra, em caminhões barulhentos, dividindo marmita com militantes. Chega em cidades do interior onde a luz elétrica falha. Sobe em caixas de madeira como palanque improvisado. Discursa para 20 pessoas, às vezes para 5. Em cada lugar, ouve histórias de injustiça que parecem repetir-se, quase sempre com o mesmo refrão: político só lembra da gente em época de eleição. André sabe que, se não conseguir quebrar esse cinismo agora, talvez nunca mais tenha outra chance. Novamente o relógio invisível aperta. Mesmo assim, ele não muda de método. Recusa acordos escusos, rejeita o financiamento de grupos que exigem favores futuros, insiste em manter o partido limpo. Alguns companheiros o consideram ingênuo. Outros o admiram em silêncio, mas temem que isso custe caro nas urnas. Um deles, mais pragmático, o encosta num canto certa noite e dispara: "André, você é honesto demais para esse jogo. Ou você entra nas regras, ou nunca vai passar de candidato bem-intencionado." Ele escuta, abaixa os olhos, mas não cede. A ideia de conquistar poder ao preço de trair os princípios que o trouxeram até a política é, para ele, uma espécie de derrota antecipada. As primeiras experiências eleitorais não são triunfos estrondosos. Há frustrações, votações modestas, disputas internas, concessões dolorosas. Em cada derrota parcial, o velho fantasma do rival da faculdade reaparece. A voz segura, o riso de quem sempre vence, o discurso de que, no fim, o que funciona é a força, não a moral. Mas André também percebe algo novo. Em cada cidade que visita, em cada salão paroquial lotado, em cada grupo de operários que o escuta, com atenção, nasce uma minúscula rede de confiança. Padres, professores, líderes comunitários começam a citar seu nome como exemplo de política diferente. Pouco a pouco, um capital invisível se acumula, até que chega 1958. O Brasil vive um clima de otimismo cauteloso, embalado pelas obras grandiosas de Juscelino Kubitschek, mas também pressionado por desigualdades gritantes e pela Guerra Fria. O PDC, ainda pequeno, decide que é hora de arriscar mais alto. Em São Paulo, o partido lança André Franco Montoro como candidato a deputado federal. Não é apenas mais uma candidatura. É um teste para saber se aquela visão de democracia cristã tem espaço real num país polarizado, entre conservadores e esquerdistas. A campanha é uma corrida de resistência contra adversários muito mais fortes. O principal concorrente no colégio eleitoral de André é um velho conhecido das máquinas políticas:
Habilidoso, cheio de contatos, especialista em prometer pontes, estradas, favores, enquanto o rival espalha cartazes coloridos pela cidade e viaja de avião pelo interior, Montoro percorre o estado de ônibus, de trem, de carro emprestado. O tempo de rádio é curto, a verba é quase simbólica. Cada dia perdido sem visitar um município pode significar centenas de votos a menos. Se não conseguir se fazer ouvir agora, talvez o partido inteiro seja engolido pelos gigantes tradicionais. Num desses dias corridos, ele se vê em uma pequena cidade do interior, falando para um salão quase vazio, porque o comício do adversário, a poucos quarteirões dali, tem show, fogos e churrasco. O som das músicas de campanha do rival invade a rua. Algumas pessoas levantam, tentadas a sair. André respira fundo e, em vez de elevar a voz, abaixa ainda mais o tom. Conta a história de um operário que atendeu no escritório de advocacia, que perdeu tudo porque a lei não o protegia. Fala de agricultores expulsos da terra pela falta de títulos. Não há pirotecnia, nem promessas mirabolantes, mas ao final, as poucas pessoas presentes demoram a ir embora. Uma senhora o segura pelo braço e diz: "O senhor fala como se estivesse cuidando da gente, não como se estivesse nos usando." Ele sorri, cansado, e percebe que, às vezes, ganhar um voto é exatamente isso: recuperar a ideia de cuidado. Chega a noite da apuração. Em São Paulo, o clima é de tensão. Os números chegam devagar, pelo rádio, pelas ligações telefônicas, pelos bilhetes que sobem e descem escadas em diretórios apertados. Em cada novo boletim, o nome dele aparece oscilando. Sobe, cai, desaparece, volta. A certa altura, parece que o rival invencível está disparando na frente. A equipe se agita. Alguns já esboçam discursos de aprendizado na derrota. André, sentado em silêncio, olha para o relógio de parede. Cada minuto parece arrastar um mundo nas costas. As horas passam, e uma surpresa começa a surgir dos grotões. Nos municípios pequenos, onde ele chegou sem fogos nem caminhões de som, a votação vem melhor do que o esperado. Em bairros operários de São Paulo, a igreja e as lideranças de base fizeram diferença. A diferença entre ele e o adversário cai. Ponto a ponto, voto a voto. De repente, o que parecia impossível começa a ganhar contornos concretos. A chance real de se eleger deputado federal por São Paulo. Quando, já de madrugada, a confirmação finalmente chega, não há explosão de champanhe nem festa luxuosa. Num diretório modesto, entre cartazes amassados e cafezinhos frios, a notícia é recebida com abraços contidos, lágrimas discretas. Um misto de alívio e responsabilidade. André Franco Montoro, o menino tímido que odiava conflito, o estudante que enfrentou o brilho agressivo dos oradores autoritários, o professor que recusou facilidades em nome de princípios, está prestes a entrar na Arena Nacional. Horas depois, com uma mala pequena e alguns ternos cuidadosamente dobrados, ele se prepara para viajar à então capital federal, o Rio de Janeiro. Enquanto observa pela janela o amanhecer sobre São Paulo, fábricas soltando fumaça, ônibus lotados, igrejas abrindo os portões, sente com nitidez que o relógio invisível continua correndo. O Brasil que ele vai encontrar no Congresso é instável, polarizado, cheio de armadilhas. O adversário de ontem dá lugar a outros, maiores, mais poderosos. E o tempo para mudar o rumo das coisas, mais uma vez, parece curto demais. Ele fecha a mala, respira fundo e segue em direção à estação, sem imaginar que, dali em diante, sua vida se entrelaçaria para sempre. Com as grandes viradas da história política do país, enquanto muitos tratavam o plenário da Câmara como um teatro de vaidades, naquela noite ele parecia uma sala de guerra. Cinzeiros transbordando, pilhas de papéis, telefones tocando sem parar, deputados andando em círculos. Do lado de fora, notícias de tropas em movimento, generais irritados, boatos de tanques nas ruas. Lá dentro, um único tema: o que fazer com a renúncia inesperada de Jânio Quadros? Em poucos minutos, o Brasil podia escolher entre a lei e a força. E no meio desse furacão, um deputado ainda relativamente novo, de fala calma e gestos contidos, percebia algo óbvio e apavorante. Se eles errassem naquela noite, talvez não houvesse outra chance de consertar. O relógio da democracia corria, e corria contra eles. André Franco Montoro ouve os berros, as manobras regimentais, as ameaças veladas. Alguns defendem, quase abertamente, que se encontre uma solução fora da Constituição. Outros falam em salvar o país do caos, como se o caos fosse simplesmente cumprir a ordem legal e deixar João Goulart assumir. No fundo do salão,
Um deputado de terno impecável, sorriso treinado e voz de barítono parece comandar a cena. É Álvaro Brandão, o rival perfeito. Rico, articulado, defensor de uma ordem forte que atropela qualquer dúvida com frases de efeito. Ele domina o microfone como um maestro, falando em responsabilidade com a pátria, enquanto na prática prepara terreno para que os militares ditem as regras. Montoro sabe que, se não reagir agora, o país será empurrado para uma zona cinzenta da qual pode não sair tão cedo. Mas como enfrentar Brandão, que tem a imprensa amiga, os generais ao telefone e a plateia embriagada de medo? Ele espera a oportunidade, pede a palavra, sobe à tribuna. Não bate na mesa, não eleva o tom, fala da Constituição, da promessa feita ao povo, da responsabilidade de não brincar com a sucessão legítima. Em alguns rostos, vê impaciência, em outros, um alívio tímido, como se alguém finalmente dissesse o que muitos temem admitir. Não é uma vitória estrondosa. É, na melhor das hipóteses, um freio. Mas naquela madrugada, qualquer minuto ganho contra a lógica do golpe vale ouro. Para entender o peso daquela cena, é preciso voltar alguns anos, quando chegou ao Rio de Janeiro como deputado federal, no fim dos anos 50, Montoro se chocou com a distância entre o ideal de política que carregava e o que encontrava nos corredores de Brasília, ainda inexistente, mas já gestada na capital provisória. O Congresso era um organismo estranho. De dia, discursos inflamados em defesa do povo. De noite, conchavos discretos, jantares luxuosos, promessas sussurradas entre copos de uísque. Ele andava pelos corredores de carpete gasto como quem atravessa um campo minado, tentando descobrir onde dava para pisar sem sujar o sapato. E, principalmente, sem sujar a consciência. O choque com o poder não era exatamente novo. Alguns anos antes, em meados dos anos 50, Montoro já havia experimentado a tentação do atalho, chamado para assumir o Ministério do Trabalho e Previdência Social num governo de transição mergulhado em crises. Ele entrou no gabinete, com a pasta de couro nas mãos e uma incômoda sensação de estar ocupando, ainda jovem, uma cadeira grande demais. Descobriu ali, em poucos meses, o que significa ter caneta na mão. Um decreto que assina muda a vida de milhares de trabalhadores. Uma norma que atrasa beneficia empresas gigantescas. O assédio é permanente, as pressões são brutais. E o tempo é curto. A cada semana, rumores de queda, de golpe, de rearranjo ministerial. Montoro aperta o passo, assina medidas para fortalecer a Previdência, tenta ampliar a proteção social. E quando o governo cai, volta. A planície, com a certeza de que o poder executivo pode ser ao mesmo tempo sedutor e profundamente instável. No parlamento, ele escolhe outro caminho. Ser o deputado que lê cada linha de projeto, que debate até vírgulas em comissões, que insiste em ouvir sindicatos, entidades de bairro, associações de classe. Enquanto muitos colegas transformam o mandato numa escada para negócios, Montoro transforma o gabinete numa espécie de central de causas sociais. Recebe operários da construção civil, professores mal pagos, pequenos comerciantes esmagados por impostos e pela burocracia. Cada rosto traz um drama. Cada drama parece exigir uma lei, um artigo, uma emenda. Ele sente às vezes que está enxugando gelo, mas continua. É nessa rotina que o confronto com Álvaro Brandão se repete e se intensifica. Brandão é o retrato do político profissional da época. Domina a retórica. Circula com naturalidade entre empresários e generais. Sabe exatamente quando levantar a voz e quando cochichar no ouvido certo. Em plenário, eles se enfrentam em temas cruciais. Direitos trabalhistas, liberdade sindical, limites de atuação da polícia política. Brandão fala em modernização das relações de trabalho, expressão elegante para flexibilizar direitos. Montoro responde com estatísticas, exemplos concretos, cita a doutrina social da Igreja. O embate é mais do que pessoal. Simboliza duas visões de país. Em termos de poder imediato, Brandão quase sempre leva vantagem. Em termos de coerência, Montoro vai acumulando respeito silencioso. O tipo de respeito que não aparece nas manchetes, mas se espalha pelos bastidores. A crise de 1961, com a renúncia de Jânio, expõe esse duelo num palco brutal. Brandão aposta na ambiguidade, flerta com a ideia de solução de força e se aproxima de militares dispostos a bloquear a posse de João Goulart. Montoro se envolve, com outros parlamentares, na construção da saída parlamentarista, tentando salvar ao menos o essencial: o respeito.
à linha sucessória e ao voto popular. É um arranjo imperfeito, cheio de remendos, mas evita por um tempo a ruptura aberta. Nos corredores, porém, o clima é de contagem regressiva. Notícias de conspirações, listas de inimigos elaboradas em quartéis, recados atravessados por intermediários. Modere o tom. Não. Force demais. Pense na sua carreira. Em vez de recuar, Montoro percebe que cada adiamento da confrontação direta só torna o embate final mais duro. Esse embate vem em 1964. Naqueles dias sombrios, a sensação de que o relógio havia zerado e recomeçado em favor da força era quase física. Tanques nas ruas, prisões arbitrárias, mandatos cassados por atos institucionais frios e burocráticos. Muitos colegas de Montoro fazem um cálculo rápido. Alinhar-se ao novo regime, pelo menos em público, pode garantir a sobrevivência política. Outros calam. Esperam para ver. A maioria não quer ser confundida com subversivos. E Brandão? Esse não hesita. Abraça o discurso da Revolução Redentora. Posa ao lado de generais, defende o endurecimento das medidas. De uma hora para outra, ele se torna a voz oficial da ordem na bancada paulista. Montoro escolhe outro rumo, bem mais arriscado. Em vez de aderir ou de se esconder atrás de frases vagas, assume, dentro dos limites possíveis, o papel de opositor legal. Quando o regime extingue os partidos e cria o sistema bipartidário, forçando todo mundo a escolher entre a arena governista e o MDB, de oposição, ele não tem dúvida. Migra para o MDB. É uma escolha que custa caro. Significa abrir mão de verbas, de cargos, de favores e aceitar o rótulo de derrotado permanente, como alguns cinicamente chamam o partido. Significa, sobretudo, entrar numa corrida em que o Estado, com sua máquina repressiva, larga quilômetros na frente. A derrota mais doída não vem nas urnas, mas no silêncio imposto. Em 1968, com o AI-5, o regime fecha ainda mais o cerco. Censura, cassações, perseguições. O Congresso passa a funcionar como uma espécie de encenação democrática. Muitos discursos são feitos já sabendo que nunca chegarão ao rádio, muito menos aos jornais. O que é falar quando ninguém pode ouvir? Montoro sente pela primeira vez a tentação do cansaço. Ele tem família, uma carreira universitária respeitada, convites para se dedicar apenas à vida acadêmica. Poderia recuar com elegância, mas cada notícia de tortura, cada relato de estudante espancado, cada carta de trabalhador sob ameaça o empurra de volta para a arena. É nessa fase que o embate com Brandão ganha contornos quase pessoais. Enquanto o oposicionista precisa medir cada palavra para não dar pretexto a uma cassação, o governista desfila segurança. Em debates televisionados raros, sempre vigiados, Brandão acusa o MDB de ser porta-voz do atraso, de obstruir o milagre econômico e espalhar pessimismo. Montoro responde falando de desigualdade, de concentração de renda, de periferias crescendo sem saneamento, de trabalhadores sem voz nos frutos do tal milagre. A câmera muitas vezes corta, a edição censura, os jornais esquecem de publicar suas falas mais duras. Ainda assim, trechos circulam em fitas cassete, em apostilas mimeografadas, em reuniões de base. A oposição cresce como água infiltrando rachaduras no concreto. O tempo, porém, continua sendo adversário. Cada mandato da oposição tem prazo curto, ameaçado por cassações. Cada brecha de abertura pode ser fechada de repente por um novo ato institucional. Montoro aprende a agir como quem corre com uma vela acesa em um corredor de vento. Proteger a chama, mesmo que avance pouco. Ele se aproxima de outros nomes que fariam história na redemocratização, articula frentes amplas, dialoga com setores da igreja, do movimento estudantil, do empresariado desconfortável com os rumos do regime. No meio disso tudo, continua dando aulas, tentando mostrar a jovens assustados que o direito não é apenas um instrumento do mais forte, mas uma linguagem que pode ser retomada, reescrita. O primeiro grande sinal de que o concreto começava a rachar vem no final dos anos 70. O regime fala em abertura lenta, gradual e segura. Muitos desconfiam. Alguns oposicionistas acham que é armadilha, que aceitar o jogo é legitimar os generais. Outros veem uma oportunidade histórica. Entrar pelas brechas, alargá-las, transformar o gesto calculado de quem quer sair por cima numa porta real para a democracia. Montoro está nesse segundo grupo. Com o fim do bipartidarismo, ajuda a construir o PMDB, herdeiro direto do MDB, mas com a ambição de se tornar maioria. É nesse momento que o velho rival reaparece com nova máscara.
Brandão, que sempre surfou próxima do poder, começa a se apresentar como renovador, democrata de primeira hora, alguém que apenas fez o possível dentro das circunstâncias. Em discursos, insinua que não houve ditadura propriamente, apenas excessos pontuais. Um cálculo frio. Se a maré vai virar, melhor não ficar do lado errado da história. Ele troca de legenda, aproxima-se de uma nova direita, moderada. Tenta apagar fotos antigas ao lado de ministros fardados. Montoro observa esse movimento com um misto de indignação e lucidez. Sabe que, na política, memória curta é arma e perigo. O embate entre os dois ganha um palco inesperado. A luta pelas eleições diretas para presidente. Em 1983 e 1984, o Brasil ferve em comícios gigantescos, praças lotadas, bandeiras improvisadas. No centro do movimento das diretas já, há uma frente ampla de partidos e lideranças. E Montoro, agora governador eleito de São Paulo, em campanha, será um dos rostos mais constantes nesses palanques. Mas o caminho até esse ponto não foi automático. Antes de subir as carrocerias de caminhões ao lado de artistas e sindicalistas, ele precisou vencer outra corrida contra o relógio. A eleição de 1982 para o governo paulista. A primeira eleição direta para governador em quase 2 décadas. A decisão de disputar o governo de São Paulo é, para Montoro, o passo mais arriscado da vida. Ele já é um nome respeitado no Senado, símbolo da oposição democrática, figura quase didática nas discussões sobre abertura política. Sair desse lugar relativamente seguro para encarar uma eleição duríssima, sob regras ainda manipuladas pelo regime, é jogar seu capital político na mesa e, do outro lado, quem surge mais uma vez? Álvaro Brandão, agora remodelado como candidato oficialista, com apoio de parte da máquina federal, de empresários temerosos de mudanças bruscas e de estruturas eleitorais que haviam sido forjadas na era autoritária. O cenário da campanha de 1982 é um laboratório de contrastes. Enquanto Brandão viaja em jatinho, cercado de seguranças e marqueteiros, Montoro percorre o estado em caravanas improvisadas, dormindo. Em hotéis modestos, falando em ginásios, igrejas, sindicatos, o adversário promete continuidade, estabilidade, obras grandiosas. Tudo com a aura de quem sempre soube se colocar perto do cofre. Montoro fala de descentralização, participação popular, fortalecimento dos municípios, prioridade para saneamento, saúde e transporte. Seu discurso parece, à primeira vista, menos glamuroso, menos concreto. Mas, para quem vive na periferia sem água encanada, ouvir um candidato dizer que vai investir em esgoto e não em viaduto monumental soa como revolução. A pressão do tempo é quase cruel. Além do calendário oficial da campanha, há um cronômetro invisível. O regime ainda controla parte da justiça eleitoral, da mídia, da máquina administrativa. Sabe-se que, se a oposição não conquistar governos estaduais fortes naquela eleição, a abertura pode ser revertida, engavetada, empurrada para um futuro indefinido. Cada dia perdido é uma brecha a mais para o autoritarismo reorganizar as peças. Montoro encara a agenda como um atleta em final de campeonato. Começa o dia cedo, em visita à fábrica ou favela. Termina tarde da noite em algum comício do interior. A voz falha. O corpo pede descanso. Mas o medo de chegar 1 minuto atrasado para as histórias o mantém em pé. Há momentos em que tudo parece desabar. Uma pesquisa divulgada às vésperas da reta final mostra Brandão na frente com folga. Os jornais, ainda muito alinhados aos interesses do antigo regime, tratam a eleição como praticamente decidida. A narrativa é clara. O Brasil pode até se abrir um pouco, mas São Paulo, centro econômico do país, deve continuar em mãos responsáveis. E o adjetivo ali tem lado? Alguns aliados sugerem discursos mais agressivos, ataques pessoais, denúncias pesadas. Montoro escuta, balança a cabeça e decide não descer esse degrau. Não porque seja ingênuo, mas porque sabe que a maneira como se vence define o que se pode fazer depois de eleito. Ceder agora seria começar um governo preso a ressentimentos e favores obscuros. O que ninguém previa é que, por baixo do radar das pesquisas, um outro movimento estava em curso. Em cada cidade pequena, em cada bairro distante, padres, pastores, professores, líderes comunitários, sindicalistas católicos e leigos, comprometidos com a redemocratização, faziam um trabalho silencioso. Distribuíam panfletos, organizavam reuniões, discutiam não apenas nomes, mas projetos.
Citavam Montoro como o homem que tinha estado do lado certo nas horas erradas, que não havia se vendido quando vender-se parecia pragmático. Aquela rede, tecida lentamente desde os tempos de MDB, agora mostrava sua força. Chega o dia da eleição. As filas diante das sessões eleitorais começam cedo. Em muitos lugares, o clima é de festa. Em outros, de desconfiança e medo. Boatos sobre fraudes circulam. Há relatos de pressão em funcionários públicos. Ameaças veladas em indústrias. Quando as urnas se fecham, a sensação é de salto no escuro. No comitê de Montoro, ninguém se arrisca a cantar vitória. No de Brandão, o clima é quase de comemoração antecipada. Eles acreditam nas pesquisas, acreditam na força do dinheiro, acreditam que a história, como sempre, vai favorecer quem já está por cima. A apuração é lenta, arrastada, quase cruel. A cada novo boletim, a diferença oscila. Em alguns momentos, Brandão abre vantagem. Em outros, Montoro encosta. Cada voto representa não apenas uma preferência, mas uma resposta à pergunta que pairava sobre o país inteiro. O Brasil estava pronto para virar a página da ditadura ou iria preferir um meio-termo confortável? Na madrugada, os números do interior começam a pesar. Cidades que quase nunca apareceram nas manchetes, onde Montoro falou em escolas simples e salões paroquiais sem microfone potente, despejam votos decisivos. A tal maioria silenciosa, tantas vezes invocada pelos autoritários, revela um outro silêncio. O de quem, por anos, observou, comparou, guardou nomes. Quando finalmente fica claro que André Franco Montoro venceu a eleição para o governo de São Paulo, não há explosão de fogos oficiais, nem desfile militar, há abraços demorados em salas apertadas, lágrimas de gente calejada, uma mistura de alívio e sobressalto. Vencer não significa que o perigo acabou. Pelo contrário, significa que, a partir daquele momento, cada gesto será observado, cobrado, disputado. Significa, sobretudo, que o relógio volta a rodar em velocidade máxima. Em poucos meses, ele terá de assumir um Estado gigantesco, ainda marcado por estruturas autoritárias, ao mesmo tempo em que o país inteiro se encaminha para o teste crucial das diretas já. O menino tímido que aprendeu a levantar a mão numa sala de aula hostil, o jovem advogado que recusou atalhos fáceis, o deputado que enfrentou a tentação cômoda da neutralidade está, enfim, no centro do tabuleiro. E descobrirá rapidamente que chegar ao poder é apenas o começo da parte mais difícil da história. Na madrugada em que a vitória é confirmada, alguém cochicha no ouvido de Montoro, no meio dos abraços e das lágrimas. Parabéns, governador. Agora começa o tempo mais curto da sua vida. Não é exagero. Ele tem 4 anos. 4 anos para desmontar engrenagens autoritárias que levaram 2 décadas para ser construídas. 4 anos para provar que a democracia não é sinônimo de bagunça. 4 anos para transformar a maior máquina administrativa do país em vitrine de um Brasil diferente. Enquanto, do lado de fora, generais ainda desconfiam, empresários ainda hesitam e velhos caciques conspiram para que tudo dê errado. O relógio recomeça a correr e, mais uma vez, corre contra ele. O dia da posse, em 15 de março de 1983, começa com um contraste quase brutal. Do lado de fora do Palácio dos Bandeirantes, milhares de pessoas, bandeiras improvisadas, cartazes com o rosto de Montoro, gritos de liberdade e diretas. Do lado de dentro, salões ainda marcados por hábitos da ditadura. Funcionários acostumados a obedecer ordens sem discutir. Relatórios, feitos para agradar chefes, não para informar. E retratos de antigos governadores biônicos, escolhidos por generais, ainda pendurados nas paredes. Montoro entra naquele prédio como quem pisa em território inimigo que precisa ser reconquistado. Não com tropas, mas com outro modo de mandar. Nas primeiras reuniões de equipe, a tensão é quase palpável. Secretários recém-empossados trazem pilhas de pastas, dados alarmantes, déficit nas contas públicas, obras inacabadas, contratos suspeitos, periferias explodindo de gente e carência. A água não chega a milhões de casas. O transporte lotado desumaniza o cotidiano. A violência policial ainda segue a lógica da guerra interna da ditadura. E por trás de cada número, um hábito. O Estado falando de cima para baixo, decidindo em gabinete o destino de quem mal é consultado. Montoro escuta, anota, respira fundo. Ele sabe que não pode fazer tudo, mas sabe também que, se não mudar a lógica, qualquer obra será só maquiagem. É aí que surge uma de suas marcas mais fortes: a obsessão pela descentralização.
Em vez de governar São Paulo como um monarca sentado na capital, ele começa a criar conselhos, instâncias regionais, mecanismos de participação direta. Prefeitos, até então tratados como figurantes no grande teatro da política estadual, passam a ser chamados para reuniões periódicas, ouvidos um a um. Montoro insiste na palavra que muitos consideram abstrata demais para tempos tão duros: municipalização. Para ele, não é jargão técnico. É a ideia simples de que quem vive o problema tem que ajudar a decidir a solução. Isso irrita tecnocratas, assusta burocratas acostumados a mandar sozinhos e, claro, oferece munição ao velho rival. Álvaro Brandão, que havia perdido a eleição, não desaparece. Pelo contrário, reorganiza seu grupo no legislativo, aproxima-se de setores ressentidos da máquina estatal, reaparece nos jornais como voz responsável a vigiar o novo governo. A cada coletiva de Montoro anunciando conselhos de participação, cortes de gastos supérfluos, revisão de contratos, Brandão vai à tribuna da Assembleia ou aos programas de opinião na televisão e dispara: populismo disfarçado de democracia, aventuras administrativas, irresponsabilidade fiscal. O subtexto é claro: se a experiência democrática de São Paulo der errado, a culpa terá nome e sobrenome, e isso servirá de justificativa, perfeita para frear a abertura em todo o país. A limitação de tempo torna tudo mais afiado. Montoro se dá conta de que não pode governar apenas para arrumar a casa. Precisa, ao mesmo tempo, ser peça decisiva na luta nacional pelas eleições diretas. Cada semana perdida em disputas miúdas é um avanço a menos na pressão sobre Brasília. Em reuniões tensas com sua equipe política, um dilema se impõe: priorizar a gestão ou os palanques? Ele responde de maneira desconfortável, mas coerente: os dois, ao mesmo tempo. Se o povo não sentir melhora concreta na vida, não vai defender democracia no abstrato. É a síntese brutal do desafio: entregar resultado enquanto lidera uma batalha histórica. No início de 1984, esse dilema explode em forma de multidão. A proposta de emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, que prevê eleições diretas já para presidente, avança no Congresso. A data da votação é marcada, o país inteiro entra em ebulição. Em São Paulo, Montoro toma uma decisão que, no contexto ainda autoritário, é quase um ato de desobediência civil. Usa o peso do governo, do Estado, para garantir espaço, som, segurança e estrutura para o maior comício da história brasileira até então, na Praça da Sé. Não é um gesto protocolar. É arriscar-se diretamente contra a vontade dos que ainda mandam em Brasília. A cena da Praça da Sé, naquele 25 de janeiro de 1984, parece saída de outro país. Gente pendurada em postes, janelas, marquises, bandeiras improvisadas tremulando como se cada pano colorido fosse um grito acumulado em 20 anos. Artistas, sindicalistas, estudantes, religiosos, políticos de origens diversas, dividindo o mesmo palanque. E no centro, um governador de voz serena, defendendo com a mesma calma com que cita artigos da Constituição, algo que, naquela hora, tem gosto de urgência absoluta. O povo tem o direito de escolher o presidente da República. Ele sabe que câmeras de televisão tentam evitar enquadrá-lo demais, que a censura ainda paira, mas também sabe que ali, diante de centenas de milhares de pessoas, o medo perdeu boa parte da força. Enquanto isso, Álvaro Brandão trabalha nos bastidores para que tudo aquilo não passe de catarse inofensiva. Em Brasília, costura acordos com a base governista, reforça o discurso de que o Brasil não está pronto para uma mudança tão brusca, repete em jantares discretos que é melhor negociar uma transição controlada do que arriscar o caos. Em entrevistas, desdenha dos comícios. Festa bonita, mas governo se faz é no parlamento. O que ele evita dizer é que aposta exatamente na distância entre as praças lotadas e o plenário controlado. Sua estratégia depende de uma espécie de muro invisível. O povo grita aqui, o poder decide lá. O dia da votação da emenda Dante de Oliveira se transforma então na data limite de um país inteiro. Em São Paulo, Montoro acompanha tenso as notícias que chegam de Brasília. Do lado de fora do palácio, telões improvisados, rádios de pilha colados aos ouvidos, gente rezando, gente xingando. A cada vez que um deputado anuncia voto a favor, a multidão vibra. A cada ausência suspeita, vaia. Montoro, que conhece bem o jogo parlamentar, sabe fazer contas. Sabe que o governo orientou muitos aliados a simplesmente não aparecer, para sabotar o quórum necessário.
O relógio se aproxima da hora final. Faltam poucos votos. Poucos. Menos de 3 dezenas. Uma distância ridícula diante das multidões que ocuparam o país inteiro. E, ainda assim, intransponível. Quando fica claro que a emenda não alcançou o número exigido para ser aprovada, mesmo com folgada maioria dos votos registrados, o silêncio que se instala tem um peso físico. Em São Paulo, as pessoas olham umas para as outras como quem acorda de um sonho interrompido. Alguns choram, outros querem partir para a violência, alguns voltam para casa em silêncio. No gabinete, um assessor se aproxima de Montoro e pergunta num sussurro: "E agora? Perdemos?" Ele demora alguns segundos para responder: "Perdemos a batalha que queríamos ganhar. Mas demos ao país uma certeza. Eles têm medo do voto." É uma frase que não consola na hora, mas aponta para o próximo movimento. Esse próximo movimento tem rosto. E um doente, com a derrota das diretas, a saída encontrada pela oposição é disputar, no colégio eleitoral controlado, a sucessão indireta do presidente Figueiredo. Surge a candidatura de Tancredo Neves, construída numa costura política delicadíssima entre PMDB e dissidentes do partido do governo. Montoro mergulha de cabeça nesse arranjo. Recebe, no Palácio dos Bandeirantes, líderes de vários estados, negocia apoios, cede espaços, convence céticos. Sua tarefa é dupla: manter viva, em São Paulo, a chama de que aquilo é um passo em direção à democracia, e não uma acomodação vergonhosa. E, ao mesmo tempo, impedir que figuras como Álvaro Brandão sequestrassem o discurso da transição negociada para lavarem as mãos. De seu passado autoritário, Brandão, como sempre, se adapta com impressionante elasticidade. Percebe que a candidatura do governo não entusiasma nem a própria base. Começa a flertar com o grupo de dissidentes. Em conversas reservadas, sugere que sempre defendeu uma abertura responsável. Tenta vender a imagem de convertido tardio. Alguns o ouvem, outros o toleram por necessidade de voto. Montoro, que viu de perto os discursos inflamados de Brandão em defesa do golpe, não tem memória curta. Em encontros partidários, faz questão de lembrar, sem citar o nome, que não se constrói democracia sólida com amnésia seletiva. É uma forma de dizer: a porta da transição está aberta, mas não para que os velhos algozes entrem fingindo ser fundadores da festa. Enquanto a política nacional ferve, o governo estadual continua, com todos os seus dramas cotidianos. No campo da segurança pública, Montoro enfrenta talvez um dos dilemas mais espinhosos. Como desmontar a cultura de violência herdada da ditadura, enraizada nas polícias, sem deixar a população à mercê do crime? Ele cria ou fortalece corregedorias, estimula cursos de direitos humanos, tenta mudar a lógica da licença para matar que muitos agentes carregavam como herança silenciosa dos porões. Não é um processo suave. Há rebeliões internas, motins, boatos de insubordinação. A mesma imprensa que muitas vezes fechou os olhos para as violações do regime, agora acusa o governador de enfraquecer a polícia. Sempre que cobra investigação de abusos, na área social, os números começam a contar outra história. Em poucos anos, a rede de abastecimento de água e esgoto se expande como nunca, levando saneamento básico a regiões que, até então, eram tratadas como invisíveis. Escolas surgem em bairros onde gerações de crianças caminhavam quilômetros para estudar. Postos de saúde ampliam o atendimento, ainda antes da criação formal do SUS, com uma lógica de atenção básica contínua. Não são inaugurações pensadas para manchete, com placas gigantes e discursos triunfalistas. Muitas vezes são obras modestas, mas que mudam na prática a vida de quem mora em barracos de madeira, em vielas sem calçamento. Ele governou com prioridade para quem não saía no jornal, diria mais tarde um de seus secretários. Esse foco no cotidiano contrasta com a espetacularização da política que Álvaro Brandão cultiva. Derrotado em 1982, ele se prepara para voltar em 1986, surfando o cansaço natural de parte da população com a lentidão das mudanças. Em entrevistas, repete que Montoro é um bom professor, mas um administrador fraco, que gastou energia demais com grandes causas e esqueceu a gestão. Usa problemas reais, greves de servidores, atrasos em obras, crises financeiras, como prova de que a democracia é ineficiente. E, como sempre, carrega um recado subliminar. Talvez fosse melhor ter ficado com os técnicos firmes do período autoritário. A disputa, mais uma vez, não é só de nomes, é de narrativas sobre o que o país quer ser.
O tempo do mandato vai se esgotando. Tancredo é eleito no colégio eleitoral. A esperança de uma nova era toma conta do país, para em seguida sofrer um golpe cruel. A doença súbita e a morte do presidente antes mesmo da posse. O Brasil acorda, de um dia para o outro, com um vice, José Sarney, ex-líder do partido da ditadura, sentado na cadeira que deveria ser o símbolo máximo da ruptura. Muitos se desesperam, outros acusam. Viram? A transição negociada deu nisso. Montoro, de novo, escolhe o caminho mais difícil. Recusar tanto o desânimo quanto o cinismo. Trabalha para que o governo Sarney mantenha o rumo da redemocratização, pressionando por uma constituinte verdadeiramente representativa, cobrando garantias de direitos, apoiando movimentos sociais que exigem não apenas o fim formal da ditadura, mas a construção concreta de um Estado mais justo. Nos bastidores, outra transformação está em curso. Dentro do PMDB, partido que havia sido a grande casa da oposição na ditadura, começam a surgir fissuras. Parte da legenda se acomoda no poder, ocupa ministérios, se envolve em alianças pouco transparentes. O ideal de Frente Democrática corre o risco de se dissolver numa sopa de fisiologismo. Montoro observa esse processo com desconforto intenso. Ele não lutou tantos anos para ver a sigla que simbolizava resistência se transformar em sinônimo de pragmatismo vazio. Em conversas com aliados mais jovens, como Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso e outros, começa a amadurecer uma ideia incômoda. Talvez seja preciso mais uma vez romper. Essa percepção de que a luta não termina com o fim formal da ditadura será o fio que ligará o fim de seu governo à próxima virada de sua vida política. Mas antes disso, ele ainda precisa encerrar o mandato em São Paulo sob o olhar crítico de adversários, aliados cansados e uma população que, ao mesmo tempo em que reconhece avanços, cobra o que não foi possível fazer. Em seus últimos meses à frente do Palácio dos Bandeirantes, Montoro percorre hospitais, escolas, estações de tratamento de água, pistas, de metrô em construção, como quem revisita não apenas obras, mas promessas. Sabe que não entregou um paraíso? Sabe também que conseguiu algo que parecia improvável naquele início de anos 80. Provar, na prática, que é possível governar com participação, com respeito à lei, sem tortura, sem censura, sem medo. Na despedida oficial, ao transmitir o cargo ao sucessor de seu campo político, ele está mais magro, os cabelos mais brancos, a voz um pouco rouca. Do lado de fora, novamente, uma multidão menos explosiva que a dos comícios das diretas, mas ainda assim presente, com faixas agradecendo. Criticando, pedindo mais, Álvaro Brandão, evidentemente, não aparece. De algum estúdio de TV ou coluna de jornal, prepara o comentário ácido de sempre, pronto para listar falhas e minimizar conquistas. O que ele não imagina é que, enquanto dispara suas frases ensaiadas, um outro movimento, discreto, está em gestação. Aquele que fará Montoro, já sem a caneta de governador na mão, entrar numa nova batalha. Agora, contra a própria acomodação do sistema que ajudou a reconstruir. O relógio continuará correndo, mas pela primeira vez em décadas, correrá num país em que discordar do poder não será mais crime, e sim parte essencial do jogo que ele sempre defendeu. Você acha que a história termina quando ele desce a rampa do palácio? Quando a faixa some, os seguranças se afastam e o carro oficial deixa de estar à disposição? Com a maioria dos políticos é assim. Acabou o cargo, acaba o papel. Com André Franco Montoro, o momento em que ele entrega a caneta é justamente o instante em que a luta muda de cenário. E fica de, certo modo, ainda mais cruel, porque agora ele precisa enfrentar não só os velhos inimigos da ditadura, mas também algo mais traiçoeiro, a acomodação dos que estiveram ao seu lado. E precisa fazer isso contra o relógio biológico, que já marca mais de 70 anos de idade, e contra um adversário que parece sempre pousar de pé. Álvaro Brandão, cada vez mais à vontade no jogo da nova democracia. Nos dias que se seguem ao fim do governo, o contraste é brutal. Na agenda, desaparecem as inaugurações, as sirenes de batedores, os relatórios diários de secretarias, surgem convites para palestrar, para receber homenagens, para ser transformado em estátua em vida. O senhor merece descansar, governador, repetem. Ele sorri, agradece. E por dentro, se inquieta. Descansar para quê? Se a engrenagem que ele ajudou a destravar começa a ranger de novo? Quando Montoro lê nos jornais que setores do PMDB, agora partido majoritário no país, distribuem cargos em Brasília como se repartissem espólios de guerra, sente uma espécie de vertigem.
Aquela sigla que significava resistência corre o risco de virar exatamente o que combatia: um condomínio de interesses. E na outra coluna da página, quem aparece defendendo a governabilidade responsável desse arranjo? Álvaro Brandão. É em reuniões discretas, longe dos holofotes, que o próximo salto começa a ser desenhado. Num fim de tarde em São Paulo, numa sala modesta de diretório partidário, Montoro se senta com Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra e outros aliados inquietos. Os rostos são conhecidos, mas o clima é quase de conspiração. A pergunta que paira no ar é simples e explosiva: ficar e tentar moralizar o PMDB por dentro, ou romper e criar algo novo, correndo? O risco de enfraquecer ainda mais o campo democrático? Não há tempo infinito para decidir. A Constituinte já está em andamento em Brasília. A Constituição será escrita em questão de meses. E se não houver uma força política coerente para defendê-la depois, tudo pode escorrer pelos dedos. Montoro, que sempre evitou rompantes, é um dos primeiros a dizer em voz alta o que muitos só murmuravam: não adianta trocar de governo, se não mudarmos o jeito de fazer política. O movimento ganha forma em 1988. Num auditório de universidade, cheio de cadeiras de madeira rangendo, nasce o Partido da Social-Democracia Brasileira. Não há pompa, há urgência. O manifesto que leem fala de ética, de justiça social, de responsabilidade fiscal com compromisso social. Uma tentativa de dizer ao país que é possível ser moderno sem ser cínico, ser de oposição sem ser irresponsável. Quando sobem ao palco para anunciar a criação da sigla, Montoro e os outros sabem que, em Brasília, a reação será dura. Do alto de sua confortável liderança no PMDB, Álvaro Brandão reage com desprezo calculado. Mais um partido para confundir o eleitor? Em entrevistas, acusa o grupo de infantilismo político, diz que dividir a antiga Frente Democrática é fazer o jogo dos conservadores. O paradoxo é evidente. O homem que, anos antes, legitimava a ditadura, agora se apresenta como guardião da unidade contra o retrocesso. Montoro não subestima o poder desse discurso. Ele conhece, como poucos, o medo que a população tem de ver o autoritarismo voltar pela porta dos fundos. A pressão é enorme. Prefeitos aliados o procuram, aflitos, dizendo que, se deixarem o PMDB, podem perder verbas, obras, apoio em Brasília. Alguns choram, outros pedem mais tempo. Mais tempo. Sempre o tempo. Montoro respira fundo e responde com dureza mansa: se a gente tiver medo de perder cargo, não devia ter enfrentado a ditadura. Ele sabe que paga um preço pessoal? Sabe que, ao optar por um partido novo, talvez jamais volte a ocupar um cargo executivo. Aos 71 anos, é como se renunciasse, de propósito, à tentação de encerrar a carreira em glória tranquila, para voltar à condição de construtor de base. O velho professor troca, outra vez, a cátedra confortável pelo chão difícil da sala de aula. Enquanto o novo partido tenta se firmar, Brasília vive seu próprio terremoto. A Constituição de 1988 está sendo escrita. Os debates sobre direitos sociais, municipalização, saúde pública, orçamento participativo inflamam plenários e corredores. Oficialmente, Montoro não é constituinte. Não tem cadeira, não tem voto. Mas nos bastidores, seus conceitos cruzam gabinetes, inspiram emendas, pautam discursos. Deputados e senadores o procuram em seu modesto escritório. Pedem pareceres, revisam textos à luz da experiência paulista. Em especial, a ideia de fortalecer municípios, que ele defendia desde muito antes, entra no texto constitucional com uma força inédita. Cada artigo que afirma a autonomia municipal, que vincula recursos obrigatórios à saúde e educação, parece para ele uma espécie de tijolo numa obra que começou lá atrás, no interior, quando ainda explicava política a pequenos grupos de estudantes. Do lado de fora, o velho rival não perde a chance de minar seu prestígio. Álvaro Brandão, agora senador influente do PMDB, circula pelos mesmos corredores de Brasília com a autoconfiança de quem se sente dono do momento. Em conversas de café, espalha a versão de que Montoro está ultrapassado, que seu municipalismo ingênuo pode levar o país à ingovernabilidade. Em entrevistas, posa de articulador central da nova ordem constitucional. Apresenta emendas de fachada defendendo responsabilidade fiscal, que na prática visam preservar o poder de quem comanda grandes orçamentos. Quando o texto final da Constituição é promulgado, ele aparece sorridente na foto oficial.
ombro a ombro com figuras que, anos antes, chamava de subversivos. A torcida silenciosa de muitos é para que o tempo faça justiça e separe quem arriscou a pele de quem apenas mudou de figurino. A primeira prova de fogo da nova ordem democrática vem em 1989, na eleição presidencial que o país esperou por quase 30 anos. Para Montoro, há algo de quase místico naquele momento. Mas ao olhar para o tabuleiro, ele vê um jogo confuso, fragmentado, perigosamente aberto a aventureiros. O PSDB decide lançar Mário Covas, figura séria, experiente, sem o brilho televisivo dos novos astros da política espetáculo. Do outro lado, Álvaro Brandão se movimenta como sempre. Aproxima-se do candidato com mais chances segundo as pesquisas. Vende-lhe capilaridade política. Oferece máquinas regionais. Promete blindar o futuro governo no Congresso. O nome pouco importa. O que importa é manter a mão no cofre e o pé nas nomeações. Em reuniões internas, alguns sugerem que Montoro deveria ser candidato, que seu nome uniria setores amplos. Ele recusa. Não por falta de vaidade, ninguém é imune, mas por lucidez. A esta altura, sirvo mais como ponte do que como protagonista. O resultado todos conhecem. A campanha vira espetáculo, jingles grudam na cabeça, a televisão transforma debates em show. Covas é atropelado por slogans vazios. A decisão fica entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. Montoro, que imaginou ver o Brasil coroar com maturidade a redemocratização, assiste à disputa com um misto de esperança e angústia. Ganha Collor, embalado por promessas de caça aos marajás e modernização rápida. Em poucos meses, vem o choque. O confisco da poupança, a corrosão da confiança, o mal-estar econômico. Cartas de idosos que perderam economias de toda uma vida começam a chegar aos escritórios de parlamentares. Em vez de recados genéricos, são histórias com nomes, rostos, datas. Montoro as lê uma a uma, como se estivesse novamente na porta de fábrica, ouvindo queixas concretas sobre o preço do feijão. É nesse contexto turbulento que ele toma outra decisão que redefine sua reta final. Disputar um mandato no Senado por São Paulo em 1990. Não é uma aventura de vaidade, é um cálculo frio contra o tempo. Se eu não tiver voz no parlamento agora, quando tudo pode ser consolidado ou destruído, talvez não tenha outra chance, confessa a um amigo. A campanha é dura. Álvaro Brandão, consolidado como cacique do PMDB, apoia com entusiasmo um adversário direto de Montoro, repetindo o velho refrão: respeito o professor, mas o Brasil precisa de gente prática. A diferença é que, desta vez, a história dá um pequeno desvio. Nas urnas, Montoro é eleito senador. Não com a esmagadora votação das celebridades emergentes, mas com um voto denso, silencioso, vindo de professores, sindicalistas moderados, lideranças comunitárias, gente que lembra não o espetáculo, mas a coerência. No Senado, já septuagenário, ele assume uma rotina que faria desanimar muitos colegas bem mais jovens. Chega cedo, sai tarde, enche cadernos de anotações, participa de comissões de direitos humanos, de assuntos municipais, de temas sociais que poucos julgam eleitorais. Em vez de se concentrar no grande palco das câmeras, dedica longas horas a audiências públicas onde quase ninguém aparece, ouvindo denúncias de violência policial, relatos sobre fome no interior do Nordeste, queixas de prefeitos sufocados por dívidas. Em corredores de carpete gasto, repete a mesma pergunta que fazia nos idos de 1950. Como isso afeta a vida concreta das pessoas? Alguns colegas riem, acham-no antiquado, outros, em silêncio, se veem obrigados a encarar problemas que prefeririam deixar confinados às planilhas. A tensão máxima dessa fase vem em 1992, quando o governo Collor desaba sob o peso das denúncias de corrupção. O país volta às ruas. As cores dos protestos são outras. Rostos pintados, camisetas de bandas de rock, palavras de ordem mais irônicas que solenes. Mas Montoro reconhece naquelas multidões algo familiar. A recusa em ser governado como rebanho. A diferença agora é que o grito não é contra um general, mas contra um presidente eleito. O desafio é maior. Se o impeachment parecer golpe, a democracia pode não sobreviver. Cada semana de crise aumenta o risco de ruptura econômica, de radicalização. No plenário do Senado, os discursos fervem. Álvaro Brandão, que havia se tornado aliado entusiasmado de Collor, tenta primeiro minimizar as denúncias, depois relativizá-las. Depois, por fim,
reescrever seu próprio papel, dizendo que sempre desconfiou dos excessos do Planalto. No dia decisivo da votação do impeachment, o contraste entre os dois é quase cinematográfico. Lá fora, na Praça dos Três Poderes, estudantes cantam, padres rezam, sindicatos marcham, empresários fazem contas. Lá dentro, Montoro sobe à tribuna com passos lentos, consequência da idade, mas com voz surpreendentemente firme. Não há teatralidade, há gravidade. Ele fala não só de corrupção, mas de um pacto traído, de um país que não pode voltar a aceitar que os de cima façam o que quiserem com o destino de milhões. Cada frase é marcada pelo peso da biografia. Quem encarou tanques tem direito moral de dizer que impeachment, se feito dentro da Constituição, não é golpe, é defesa da própria democracia. Álvaro ouve de sua cadeira, impassível, calculando para que lado penderá o vento. Na hora do voto, aperta o botão sim pelo afastamento, como se tivesse sido coerente desde o início. Montoro não comemora. Apenas registra, em silêncio, mais um capítulo da longa arte de sobreviver de seu rival. Os anos seguintes parecem, à primeira vista, menos dramáticos. Não há mais tanques nas ruas, não há atos institucionais, não há comícios proibidos. Mas para Montoro, a batalha apenas mudou de roupa. Ele se dedica a fortalecer, em lei, aquilo que um dia foi apenas coragem de rua: a autonomia do Ministério Público, a proteção de conselhos de saúde e educação, mecanismos de transparência orçamentária que, na época, soam abstratos para muitos. Quando Fernando Henrique Cardoso, amigo de longa data, assume a presidência da República em 1995, fruto de um plano econômico que estabiliza a moeda e dá ao país um raro suspiro de alívio, Montoro sente um misto de orgulho e melancolia. Orgulho por ver um antigo companheiro de lutas chegar ao topo sem ter se ajoelhado nos porões da ditadura. Melancolia por saber que, aos quase 80 anos, seu tempo de disputar o protagonismo nacional ficou para trás. Nesse período, a política brasileira é sacudida por outro tipo de terremoto. Sucessivos escândalos de corrupção que atingem figuras, até então consideradas intocáveis, e um dos nomes que acabam no epicentro é justamente o de Álvaro Brandão. Gravações telefônicas, contas no exterior, obras superfaturadas, deputados pagos a peso de ouro para apoiarem projetos específicos. O roteiro é conhecido, mas ainda choca. A diferença crucial é que, dessa vez, a denúncia não é abafada em gabinete. A imprensa publica, o Ministério Público investiga, comissões parlamentares de inquérito funcionam, juízes determinam quebras de sigilo. As armas que desmontam o império político de Álvaro não são tanques nem atos sumários. São instrumentos legais, que só existem porque gente como Montoro insistiu, por décadas, em escrevê-los na Constituição, em defendê-los nas leis, em sustentá-los quando era mais fácil fingir que não importavam. Quando vê, na televisão, o velho rival tentando explicar, diante de repórteres insistentes, a origem de depósitos milionários, Montoro não sorri. Não há vitória doce ali. Ele sabe que cada escândalo corrói a confiança do povo na política. E isso o dói mais do que a queda de qualquer adversário. A democracia também sofre quando a verdade aparece, mas ela só sobrevive assim, sem maquiagem, comenta com um assessor. Em privado, admite outra preocupação. Teme que o cinismo cresça, que gente boa desista de entrar na política ao ver o desfile interminável de malfeitos. E mais uma vez, o relógio aperta. Sua saúde começa a dar sinais de desgaste mais evidente. Cansaço constante, exames clínicos que pedem cuidados, recomendações de redução. De ritmo que ele ouve, mas raramente obedece. Nos intervalos entre sessões no Senado, Montoro passa a dedicar mais tempo às universidades, às entidades da sociedade civil, às pastorais sociais. Numa manhã qualquer, é possível encontrá-lo numa faculdade de direito abarrotada de jovens que não tinham nascido quando a ditadura começou. Ele entra na sala sem comitiva, carrega uma pasta gasta, fala sem slides nem efeitos especiais. Conta histórias de derrotas e de pequenas vitórias. Insiste em detalhes que muitos consideram pouco cinematográficos. O artigo do orçamento que garante remédio num posto de saúde, o parágrafo da lei que obriga o Estado a ouvir o Conselho Comunitário antes de decidir uma obra. Alguns alunos cochicham, outros anotam, outros filmam. No fim, quase sempre, alguém se aproxima e pergunta, meio sem jeito: valeu a pena? Ele encara, às vezes com os olhos úmidos, às vezes com um sorriso irônico. A alternativa era não ter tentado.
Os últimos meses são discretos, como quase tudo o que ele fez fora dos grandes palanques. A doença se impõe com mais força, limita deslocamentos, impõe internações. No hospital, entre exames e remédios, ele continua acompanhando jornais, lendo projetos de lei, recebendo visitas de militantes, prefeitos, jovens vereadores que o tratam como referência moral, num tempo em que essa palavra parece desgastada. Em uma dessas tardes, a televisão exibe ao fundo mais uma crise política em Brasília. Denúncias, comissões, discursos inflamados, não há tanques nas ruas, não há cassações sumárias, não há toques de recolher. Há barulho, muita confusão, às vezes grotesca. Mas há sobretudo disputa aberta, transparência, imprensa livre, juízes autônomos. Em silêncio, ele acompanha as imagens e aperta a mão de um dos filhos. Não precisa dizer nada. O contraste fala por ele. Quando André Franco Montoro morre, em 16 de julho de 1999, São Paulo e o Brasil não param. Não há feriado nacional, não há minuto de silêncio nas fábricas, não há multidões nas ruas como na época das diretas. O país está atolado em suas crises cotidianas, como qualquer democracia jovem. Mas aqui e ali surgem sinais discretos de reconhecimento. Uma professora entra em sala de aula e diz a seus alunos que aquele homem, de nome comprido e voz mansa, foi um dos motivos de eles poderem reclamar do governo em voz alta sem medo. Um prefeito de cidade pequena assina um convênio de saneamento e comenta, sem solenidade, que isso só é possível porque a Constituição dá força ao município. Um estudante atravessa uma ponte de metrô e, sem saber, pisa numa obra que começou a ser sonhada quando ele ainda nem existia. O legado de Montoro não está numa estátua ou num monumento de mármore. Está entranhado, quase invisível, na rotina de direitos que o país passou a considerar óbvios. E é talvez esse o maior paradoxo e a maior vitória da vida dele. Ter lutado tanto para que coisas extraordinárias se tornassem banais, para que eleições diretas fossem data de calendário, não ato heróico, para que prefeitos pudessem decidir parte do destino de suas cidades sem pedir bênção a generais ou caciques, para que uma imprensa livre pudesse investigar tanto ditadores quanto presidentes eleitos, tanto extremistas quanto velhos amigos. Nessa normalidade ruidosa, cheia de falhas e de promessas, o tempo que sempre correu contra ele finalmente parece correr a favor de algo maior do que qualquer mandato. A ideia de que o poder precisa, sempre, prestar contas, uma ideia que um professor de direito, nascido em 1916, repetiu até o último dia, mesmo sabendo que talvez não vivesse o suficiente para ver plenamente o país que imaginava. Mas que justamente por isso apressou cada passo como se estivesse sempre um minuto atrasado para o encontro com o futuro.